Bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre a sessão Por que eu sou uma menina? Fato concreto número 3, cujo tema é Declínio da liberdade, aumento do autoritarismo, fazendo a agulha voltar para trás. Estão nas páginas 29 a 34 do nosso e-book. Eu sou Maria Lígia Ponte e minhas convidadas especiais de hoje são a Flávia e a Karen. Bem-vinda, meninas. Obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria que se apresentassem, por favor. Começamos com a Karen, que é visita estrangeira. Flávia, tudo bem? Olá, sou a Karen, sou moçambicana de Moçambique, né? E no momento sou estudante de mestrado em Biologia de Conservação e também trabalho com mulheres, adolescentes e crianças. Ah, É um trabalho mais ou menos religioso, mas também tem mais, procura mais impacto social e discutimos sobre diversos assuntos. Ótimo, muito obrigada, Karen. Flávia, por favor. Meu nome é Flávia, eu moro em Cidade Itararé, interior de São Paulo. de Itararé, interior de São Paulo. Eu sou cuidadora social da Casa da Criança, que acolhe as crianças que são atendidas pelo Conselho Tutelar em situação de vulnerabilidade. Já faz mais ou menos um ano e meio que eu estou com esse trabalho, já trabalhei como conselheira tutelar também, e atuo bastante em trabalhos voluntários, presto serviço de uma ONG chamada Criança Paulista, e estou bem feliz de estar aqui. A sessão de hoje é essa porque eu sou uma menina. Fato concreto, esse fato concreto apresenta alguma coisa, uma situação local ou mundial. A maioria das vezes, na maioria dos capítulos, é uma situação mundial. E esse, especificamente do capítulo 1, fala sobre o declínio da liberdade. Então, para a gente conversar sobre declínio da liberdade, seria interessante primeiro a gente falar sobre liberdade, né? Liberdade em termos gerais. Eu gostaria que vocês falassem um pouco o que significa liberdade para vocês. Não a liberdade do que está no dicionário, que a gente sabe o que é liberdade, né? Mas o que que a gente considera liberdade? Bom, eu penso que liberdade é mais sobre um sentimento, um bem-estar, a pessoa sentir-se feliz no que está fazendo, no que está vivendo. E considero também que liberdade é sobre não só considerar o seu bem-estar, mas também dos outros. Como se diz, onde termina a sua liberdade, começa a do outro. Então tem que sempre haver essa química e considerar sempre o seu bem-estar, em primeiro lugar, mas também dos outros, não ferindo os outros. Ok, Flávia. Eu acredito que é um estado de sentimento também, né? É uma coisa que vai trazer essa certeza que a gente pode, né, tomar atitudes que vão nos fazer bem, né? Como a Karen falou, sem prejudicar outra pessoa, tem que, mesmo, mesmo assim, no sentido mais amplo de liberdade, ela precisa vir com esse cuidado também, né? No entendimento que a gente tem hoje, eu acho que isso fica cada vez mais forte, principalmente por conta da tal liberdade de expressão, da, das liberdades de escolha sobre, sabe, de estado civil, religioso, político, né? Eu acredito que são sentimentos, né? Conquista, né? A liberdade, acima de tudo, é uma conquista, principalmente quando a gente fala das pessoas pretas, né? Do povo preto, isso é mais forte. Mas eu acredito nisso também, que ela vem como um estado de espírito, como um sentimento daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente se sente bem em fazer, respeitando a liberdade do outro. Eu vejo a liberdade como a possibilidade de eu fazer o que eu quero fazer. Coloco entre aspas o que eu quero fazer, porque eu não estou falando de uma liberdade inconsequente, uma liberdade de libertinagem, né? Estou falando de uma liberdade de eu poder fazer, eu poder ser a Lígia. Aí essa Lígia quer ser professora, quer ser artista, quer ser
quer andar de ônibus, quer andar a pé, quer caminhar à noite, quer se casar, quer namorar, quer fazer qualquer coisa. Tem a possibilidade de fazer. Quero andar com essa roupa, com aquela roupa. Eu acho que isso, eu entendo assim a liberdade, como vocês estão falando, esse bem-estar de eu poder ser quem eu quero ser. Autêntica, né? Eu poder ser autêntica. E daí, então, quando a gente vai falar, que aqui nesse capítulo, nessa sessão, vai falar do declínio da liberdade e está mostrando que nos últimos anos, muito completamente na última década, a liberdade está em declínio. Então, agora a gente está falando de uma liberdade, no mundo inteiro ela está em declínio. A liberdade em todos os sentidos, mas a gente vai focar aqui na liberdade da mulher. Então, ao longo dos anos, com muita dificuldade, a mulher alcançou muitas coisas, muitas, muitas, muitas coisas. E hoje em dia, essa liberdade está sendo cerceada em vários países, muitos países. Então, a gente vai falar sobre isso, e é sobre isso que eu gostaria que vocês falassem. Como é que vocês estão, se vocês percebem isso, a gente lê o mesmo texto. Então, no texto nós lemos que está em declínio, aqui a gente tem dados. Mas como que você percebe isso? Você percebe que está em declínio de alguma forma? Ok. Eu sinto, eu noto, eu vejo que a liberdade realmente está em declínio, tanto em todo o mundo, assim como em Moçambique, incluindo Moçambique. E uma das principais fontes, ou o principal lugar que acaba afetando tudo é o Estado, de certa forma, porque o Estado restringe tanto a, a liberdade das pessoas de forma geral, pior da mulher, que tudo acaba ficando complicado. Por exemplo, com as injustiças já não há liberdade de expressão, as pessoas falam ou são mortas ou alguma coisa acontece. Então, com tudo isso que está acontecendo, os pobres ficando mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. O que acontece é que nas comunidades aqui em Moçambique, a maioria do povo é muito pobre mesmo. São poucos os ricos, mas nosso país é muito rico em recursos naturais e mais, muita coisa é explorada, apenas o povo não vê isso que é explorado, o que os beneficia. Então, isso acaba, de certa forma, limitando o desenvolvimento não só das comunidades, de forma geral, mas principalmente das mulheres, porque normalmente as pessoas, por exemplo, casam-se, o casamento prematuro, o casamento infantil, muitas vezes é influenciado por essas questões, porque os pais já não se veem na responsabilidade ou na capacidade de sustentar as crianças, os seus filhos, e acabam forçando as meninas, logo que atingem a puberdade, 12, 13 anos, a casar-se. Para eles é uma forma de aliviar as despesas em casa e ganham alguma coisa também em troca. Mas é a menina que sofre nisso tudo. Então, isso vai se replicando e os homens que conseguem juntar mais posses, normalmente os líderes são homens. São esses que acabam casando e casando mais, arranjando mais concubinas, meninas, adolescentes, crianças. Então, não há mesmo liberdade. A liberdade está em declínio e ainda há muito por se fazer. Essas meninas, só para completar o que você está falando, Karen, aqui no Brasil acontece assim também. Tem muito casamento infantil aqui no Brasil. É, a menina perde a liberdade de escolha, porque a família vai escolher um marido para ela, geralmente um homem mais velho e que tem alguma condição. Nem sempre é um homem rico, às vezes é um homem que tem mais do que a família tem, né? Tem alguma coisa para oferecer. E ela perde. Não é só essa liberdade que ela perde tudo, porque ela deixa de ir à escola, ela vai ter que parir os filhos dela cedinho, ela perde a infância, perde a juventude, perde a liberdade de escolha daquilo que a gente tinha dito, dessa sensação de liberdade, essa coisa boa de que eu sou e eu posso ser quem sou, não é? É bem, bem triste mesmo. E você, como que você sente isso, Flávia? É muito triste, né? A gente parar para pensar que até hoje, até os tempos de hoje, com tanta coisa que aconteceu, a gente vendo
assim, tantas mulheres antes de nós passaram, né? As avós, as tias, até muitas vezes as mães, tiveram que passar para a gente conseguir conquistar esse, o vou chamar de fiozinho de liberdade, né? Que a gente conseguir chegar até aqui, o dedo como um retrocesso, pois como que eu vou usar a palavra, muito auxiliado pelas próprias mulheres, porque existe agora uma postura de algumas mulheres, né, que se autodeclaram antifeministas, né, contra as conquistas do feminismo. Então, assim, uma pauta de entendimento absurdo. A gente não tem como que diz assim, a intenção de atrapalhar a liberdade de ninguém. Se a mulher entende que ela quer ser mãe, que ela quer, né, ser esposa, que ela quer ficar em casa cuidando dos filhos, da família, isso também é uma liberdade, E é uma né? escolha dela, se for uma escolha dela. Escolha que traz justamente esse sentido de bem-estar, de poder escolher, né? Então, é muito interessante, assim, a postura de algumas, né? E muito triste também. Por conta disso, a gente não consegue visualizar o que funciona a falar contra as liberdades conquistadas, a liberdade do estudo, a liberdade da escolha, do casamento, né? Sem ter essa intervenção dos pais. E a pobreza é a maior tristeza, né? Porque E é um campo realmente a fértil, gente né? A não pobreza é um permite campo dessa fértil, forma que né, para acontece. isso. É. É, é exatamente dessa forma que acontece. As famílias mais pobres entregam as meninas, assim, por muito pouco, né? Os não precisam de muito aqui mesmo na região que eu moro, é uma região de muita pobreza. Então, tem um bairro próximo aqui que as meninas mesmo falam, se o cara tiver uma moto, né? A própria família meio que já empurra pro casamento, né? Então, Deixa eu falar a uma gente é coisa. o quarto país em casamento infantil, né? Tem muito, no Brasil tem muito, né? Aí, no livro tem uma, deixa eu achar aqui, na página 29, os autores trazem um relatório de liberdade do mundo, mas está datado de 2020. Então, tem informações de 2017, 2019, e eu peguei uma atualização, que é o relatório de liberdade do mundo de 2023. Só para a gente trazer um pouquinho mais para frente. 2024 não está pronto ainda. O relatório diz assim, na apresentação dele, no início dele, tem na internet a gente acha isso, relatório de liberdade do mundo, e aí tem um relatório gigante. Diz lá, a liberdade global declinou pelo 18º ano consecutivo em 2023. Há 18 anos. A amplitude e a profundidade da deteriorização foram extensas. Direitos políticos e liberdades civis foram diminuídos em 52 países, enquanto apenas 21 países fizeram melhorias. Eleições falhas e conflitos armados contribuíram para o declínio, colocando em risco a liberdade e causando severo sofrimento humano. Os achados chaves dessa pesquisa são problemas generalizados com eleições, incluindo violência e manipulação, levaram à deteriorização dos direitos de liberdade. Conflitos armados e ameaças de agressão autoritária tornaram o mundo menos seguro e menos democrático. A negação de direitos políticos e liberdades civis em territórios disputados arrastou para baixo a liberdade nos países associados, incluindo algumas democracias. E o pluralismo está sob ataque, mas continua sendo uma fonte de força para todas as sociedades. E conclui: o direito das mulheres tem sido corroídos globalmente, incluindo restrições à saúde reprodutiva, aumento da violência contra as mulheres e restrições à educação. Esses retrocessos foram atribuídos a uma reação contra o feminismo e os direitos das mulheres, bem como a influência de países conservadores. Antes de voltar para vocês, eu tenho uma opinião. É só uma opinião. Eu ouvi há pouco tempo que opinião é o mais baixo nível da inteligência. Eu fiquei chocada com essa definição, porque eu tenho muita opinião.
sobre as coisas. Mas a opinião que eu vou dar é assim, baseada em leitura, em observação, não é uma opinião que eu tirei da cartola do mágico, né? Uma opinião fundamentada. Eu penso que, bom, a gente vê, por exemplo, esse autoritarismo, ele vem sempre, ou na maioria das vezes, através de um salvador, né? Um salvador político, por exemplo. Vamos falar da administração dos Estados Unidos hoje, o Trump. Então, ele vem aqui no Brasil, a gente teve o Bolsonaro, que é um salvador para a situação. A situação não está boa, não está bem, e eu sinto essa opinião que eu tenho, ela vem de um sentimento e de observação, como eu disse, que existe um medo das coisas se perderem, de que se perca o controle de tudo. Então, agora, a questão de gênero, a gente não tem mais só dois gêneros, a gente tem um monte de gêneros. Agora, a gente tem famílias que são dois pais ou duas mães, ou só uma mãe e só um pai. Daí a gente tem a liberdade, a possibilidade de aborto. Eu não quero essa criança, ou qualquer problema, tem o aborto. Então, tem tantas coisas sendo modificadas e tão rapidamente na nossa civilização, que eu acho que isso traz um medo muito grande. E eu penso que uma das coisas que leva ao apoio do autoritarismo, não ao autoritarismo, ao apoio dele, por que que eu apoio o Trump? Por que que eu apoio o Bolsonaro? Porque me parece que ele vai salvar o mundo, me parece que ele vai colocar as coisas ali onde eu me sinto confortável, naquele lugar, que nem o Trump falou, não, só existem dois gêneros. Imagine o conforto de tanta gente, fala, ai, que alívio, enfim, acabou, agora estou outra vez, é só banheiro de homem, banheiro de mulher. Eu acho que essa é uma das questões. O que que vocês... existem outras, claro, né? Existem outras, mas vocês acham que isso é possível, que o medo seja uma das forças que apoia o autoritarismo? O medo do diferente? Eu, que pode, eu penso que pode ser isso, sim. Pode ser esse medo. Pode ser esse medo. Pode ser também o facto de que como falou-se do tecido social, né? Está a tentar se tecer, mas nem todo mundo concorda com essas mudanças. Nem todo mundo concorda com o empoderamento da mulher. E Trump também teve como adversária uma mulher. Se ganhar também foi no sentido de que votar numa mulher não vale a pena, preferimos votar nele. É. Só pelo facto de ser uma mulher. Eu acho que isso também contribuiu muito. E, infelizmente, como acabou de falar, há mulheres que também podem sentir-se confortáveis com essa situação, porque, de certa forma, notamos que há maior nascimento de mulheres. Então, se eu dissesse que os homens machistas é que votaram, ainda assim não seria suficiente. Então, há mulheres também que concordam com isso. Então, há necessidade de haver um grande trabalho para a conscientização das pessoas. Precisa um grande trabalho mesmo. Tem um movimento muito grande de violência acontecendo em todos os sentidos, contra homens e mulheres. A gente está focando aqui em mulheres, mas a gente não pode esquecer de que a violência também está ocorrendo contra os homens e contra essa variedade de gêneros também, né? Que a gente poderia falar sobre elas, mas a gente tem um espaço curto de tempo, por isso é só por isso a gente não separa para falar só sobre mulheres, porque a gente acha que as mulheres são a coisa única mais importante. A gente tem um espaço de tempo e a gente vai se focar nas mulheres. Nesse capítulo, nessa sessão, especificamente, se fala muito sobre a opressão, sobre o autoritarismo na Rússia. Também naquele momento, em 2019, quando foi escrito, que não significa que mudou hoje, mas hoje está intenso em vários lugares. A gente vê o autoritarismo crescendo na Europa de uma forma absurda, na Alemanha, na Grã-Bretanha, vários países. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma loucura. E a gente vê alguma maneira de... Vocês conseguem citar alguma coisa que está acontecendo de bom? Um contracorrente, alguma coisa de boa acontecendo? Uma esperança, vamos falar isso, da luz no fim do túnel? Eu acredito que são aos poucos, né? Porque eu vejo, por exemplo, né, a comunidade
LGBT mesmo, sempre foi luta, né? A questão do racismo, a questão das mulheres mais ainda, por conta de ter o nosso foco, por conta de ser o trabalho, né, da jornada, a gente vai ver que nunca teve descanso, né? Então, alguns avanços a gente conseguiu, né, alcançar em termos de direito, em termos de liberdade. A gente está sentindo muito forte o retrocesso, muito violento, né? Mas eu vejo, assim, que principalmente as meninas, né? Eu vejo pela minha filha, pelas adolescentes lá de onde eu trabalho, certos hábitos que para a gente era normal aceitar, por exemplo, de homens, ou de imposição de regras dentro da escola, por exemplo, a questão das roupas, não que vá, não é no sentido de desobediência sobre algumas regras que fazem sentido, que são coerentes, mas o questionamento sobre por que tem que continuar desse jeito, né? O que faz sentido e o que não faz sentido. Então, antes, né, no meu tempo mesmo, eu ouvi isso silêncio sobre algumas regras, ninguém questionava, obedecia e pronto. E essa geração que está chegando agora são, assim, me parece naturalmente questionadoras, né? O que é muito, muito bom. E isso já é uma forma de luta, né? Porque quando você não se conforma, quando você não concorda com o que está acontecendo, você questiona, se posiciona e se move, né? Numa direção contrária a isso, para um outro caminho melhor, né? Geralmente é mudança, eu acredito. Então você está Mudança é você melhor, tá mesmo colocando fé essa. nessa nova geração que vem questionadora e que não vai aceitar passivamente esse autoritarismo. E o Karen, o que trabalho, você né, tem de falar de sobre isso? É um ONGs, trabalho de honra. da educação mesmo. Karen, o que você acha sobre isso? Sobre a esperança? Bem, como vem no livro, né? Eu concordei e gostei muito do final. Fortalecer a fé, unirmos-nos e cada um fazer uma diferença nas pessoas que podem ajudar as meninas mais próximas a nós, né? Não considerar como um caso que é só mais de uma. Então, eu penso que, como o livro também diz, juntos podemos florir, né? Há uma esperança e pode ser mais difícil trabalhar com os adultos que já estão mesmo conformados ou já têm uma coisa na cabeça e não querem tirar, talvez, mas ainda assim pode se convencer. Mas eu penso que deve se focar muito nas crianças e adolescentes que ainda estão na fase de questionar e questionam muito, que há muitas dúvidas, ah, na pouca experiência que tenho, né, com crianças e adolescentes. Eu sempre digo a eles continuem a questionar, porque muitas vezes nas escolas é dito, se a criança questiona é indisciplinada, manda-se calar, mas é melhor assim. E eu notei que muitas vezes as professoras ou os professores mandam as crianças calarem-se porque não têm resposta para as perguntas. Então eu digo, não é mal nós dizermos que não sabemos ou pedirmos que alguém nos ajude a responder. Não é preciso nós mantermos uma imagem de eu sou super, porque a criança também tem que saber que quando adulta ou adolescente, também se não saber responder, não é problema não saber. Então, as crianças e os adolescentes questionam e não aceitam as coisas assim só porque deve. Então, é muito bom e sim, nisso vejo uma esperança e focar em educar que isso é certo, isso é errado. Sim, dar mais amor para que as pessoas, sei lá, um dia, se tiverem poder, não peguem para o mal. E é isso, acho que é uma esperança. E ótimo. Eu acho que a gente vive nessa esperança, né? Senão, se a gente perdesse a esperança, a gente perderia o sentido de continuar vivendo, continuar lutando, né? Eu sou muito visual, sabe? Eu gosto de criar a coisa visualmente para eu poder interiorizar. E esse tecido da humanidade, esse tecido da nossa história, eu vejo realmente um tecer.
Mas não é uma única agulha, né? São várias agulhas. E eu penso que cada um de nós tem uma agulha. Então, se tem algumas agulhas voltando, o que a gente tem que fazer, a maioria de nós, é pegar das nossas agulhas e adiantar, né? E terceiro. É, E vamos tecendo para frente. A gente, quando faz é, tricô, faz é. crochê, a gente perde muito. Eu perco, eu não sei, eu não tenho habilidade nem com tricô, nem com crochê. Não consigo realmente trabalhar. Então, eu vou fazendo e vou perdendo pontos. E daí, quando termina a peça, eu pego a agulha mesmo de costurar e vou lá e puxo aqueles pontos, dou um nozinho lá, os perdidos. Então, eu acho que a gente, nesse tecido social, a gente pode fazer isso, né? Manter a fé, como diz a Karen, manter a esperança da Flávia, né? Acreditar que é possível, que a gente vai conseguir e manter a nossa agulha que está na nossa mão, a gente vai mandando para frente. Como a Karen disse, não é, é só mais uma menina. Ah, é mais uma só, não? Aquela uma eu vou, se eu posso ajudar, eu vou ajudar, eu vou colaborar com ela, né? A gente está chegando perto do final. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para falar antes da gente concluir. O nosso tempo é curtinho, mas a gente aproveitou bem ele. Vocês têm alguma coisa para concluir? Bom, eu penso que é mais um comentário, né? Que essa iniciativa é muito boa e devemos mesmo levar avante, como disseste, que há muito ainda a tecer, e se nós ajudarmos mais uma menina, é mais uma que também vai pegar na agulha e tecer, que vai pegar mais noutra. Então, vamos unir mesmo, como diz o livro, vamos florir a esperança. A liberdade está mesmo em declínio. Olha, infelizmente, eu moro perto de dois bares. Nesse momento são 22 aqui em Moçambique. E se tu vais agora, tá com música alta, tu vês jovens, meninas jovens, embriagadas, a fumar. É muito triste. Elas podiam estar, sei lá, descansar amanhã em escola, porque estamos, mas poucas estudam. Então, essa é a realidade que eu estou a viver, olha, aqui mesmo, ao lado da minha casa. Então, há essa necessidade sempre que possível dar um olhar, tentar. Quem sabe um dia esse interesse e aproximar. Não podemos forçar, né? Mas podemos mostrar que estamos disponíveis, estamos aqui e há esperança nisso. É. Ótimo. Nossa, muito obrigada, Karen. É isso que eu sinto também. Flávia, quer concluir? Eu achei perfeito o que a Karen falou, que é isso, né? Enquanto a gente puder, né? Tentar mostrar que é importante essa agulha, né? Que é importante a gente costurar sempre para frente, né? Porque o caminho que a gente passou não faz sentido voltar, né? Principalmente se é caminho do sofrimento, né? Uhum. Enquanto a gente conseguir alcançar mais uma, duas, três meninas, mulheres que possam pegar essa agulha com a gente. E homens também, é importante que a gente consiga alcançar homens também que entendam a importância dessa costura para frente, né? Desse tecer para frente. É isso. Nossa, muito obrigada, Karen. Muito obrigada, Flávia. A gente está falando então sobre o e-book chamado A Menina Criança e Sua Longa Caminhada para a Liberdade. É um livro dividido em 15 capítulos. Cada capítulo é dividido em sessões. E hoje a gente falou sobre essa sessão do capítulo 1, chamada Por que Eu Sou uma Menina? Fato concreto número 3. O livro, se alguém no vídeo, na exposição do vídeo, a gente vai colocar o acesso, como as pessoas podem acessar esse livro para conhecer mais, saber mais, e podem entrar em contato comigo também, ou com a própria ONG que está aqui, yourchildlongwalk.org, e para saber mais. E muito obrigada por vocês duas, e a gente vai se encontrar mais para frente, porque são 15 capítulos, a gente vai voltar a conversar mais. Muito obrigada, boa noite, Karen, obrigada por atender a gente tão tarde. Flávia, um bom final de dia para você. Beijos. Obrigada.